Aí, pronto. Coloquei para gravar aqui. Pronto, gente. Pode falar então. A gente aproveita esses minutinhos aí que o pessoal ainda tá entrando. Pode falar. Não, na realidade, ô, Guilherme, é para a matéria que você vai dar hoje mesmo. Ah, é para a matéria que eu vou dar hoje? Isso. Então tá. Legal, então. É sobre acentuação, porque hoje nós vamos entrar na parte de acentuação de palavras. Uma parte bem legal, viu? Da acentuação, paroxítona, paroxítona. Isso. A gente tem até uma palavra, eu ia aqui só perguntar. Pode perguntar. Quer já perguntar? A gente ficou na dúvida. Fala aí, Cris. A palavra oxigênio. Deixa eu abrir aqui então que a gente analisa juntos. Espera aí. Vou compartilhar aqui e a gente já discute ela juntos. Vamos lá. Oxigênio. Certo? Certo. Vamos lá. O que manda? A gente está em dúvida como que separa o finzinho aqui, o nil, oxigênio. Tá. Esse nil fica junto ou ele é separado? Vamos fazer então. Separa do jeito que você acha pra mim. Eu separaria assim. Oxigênio. Mas eu acho que não é assim. Eu acho que é nio. Assim junto. ou assim? Antes eu separaria assim. Eu vou separar dos dois jeitos aqui pra gente ver, ó. Qual que você acha que é o certo? O primeiro, aqui o de cima ou o de baixo? No nervosismo eu colocaria de baixo, mas eu acho que a certa é a de cima. Ó, como que ficaria então na de baixo, ó? Gente, pra quem tá chegando agora, eu tô só tirando dúvida ainda, tá bom? Eu ainda não comecei o conteúdo de hoje, tá bom? Ó, ficaria assim então. Vou baixar um pouquinho aqui, né? Oxigênio. Você viu a força que esse I teve? Oxigênio. Como que você teria que pronunciar essa palavra? Oxigênio. Por que genio? Porque você deu uma força pro I na hora que você separou a sílaba. Vou falar de novo, ó. Oxigênio. O I aparece. Oxigênio. Agora como que fica nessa? Oxigênio. Qual que é a pronúncia que você acha que você acha a mais correta? A primeira. Certo? Então é assim que a gente vai separar. Esse teste é infalível, viu, Crislaine? Ó, se a gente fizer oxigênio, olha a força que você está dando pro I, para ele, porque qual que é a ideia aqui, ó? Você está dando uma força para ele a ponto do O não tampar o som dele, porque é o que acontece na palavra, ó. O som do O tampa o som do I. Oxigênio. Você mal pronuncia o I. Se você separa, como a gente está fazendo aqui agora, o que está acontecendo? Você está dando uma força a mais para o I. Oxigênio. Seria como se você pronunciasse oxigênio. Entendeu? Professor, mas joga no Google, consta que as duas tá correta, por quê? As duas estão corretas? As duas Tipo separações? assim, diz assim que em Portugal separa desse jeito de baixo, né? Você joga no Google, parece desse jeito. Por isso que confundiu nossa mente um pouco. Tá. O que acontece? Tem um conceito que isso não cai em concurso, tá? Mas por curiosidade, que é a tal da... Nossa, eu até esqueci o nome. Proparoxítona aparente ou falsa. Putz, agora eu esqueci o nome. Depois eu vou ter que pesquisar para vocês. O que acontece? Às vezes em Portugal, como a pronúncia deles é diferente, pode ser que às vezes em alguma pronúncia eles realmente deem essa força para o I. Aí o que vai acontecer? Isso aqui vai virar uma proparoxítona.
Só que não é uma proparoxítona. Ela vai ser um nome... Quer ver? Deixa eu pesquisar aqui rapidinho, eu acho para você. Quer ver? Eventual. Achei aqui, ó. Eventual ou aparente. Esse tipo de separação, como ocorre em Portugal, pode acontecer um fenômeno chamado eventual ou aparente. Proparoxítona eventual ou aparente. Por quê? Se o país que está falando aquela palavra separa esse ditongo, né, e pronuncia como hiato, isso aqui vira uma proparoxítona, como a gente vai ver. Isso aqui de cima é uma paroxítona e aqui embaixo, né, virou uma proparoxítona, tá? Só que é o seguinte, isso aqui é um ditongo, tá? É um ditongo. Só que dependendo da pronúncia, aqui no Brasil isso não acontece. Acontece, por exemplo, em outros países que falam português europeu, por exemplo, Portugal ou alguns países da África, que pode acontecer de na hora da pronúncia eles pronunciarem de maneira separada esse ditongo do final. Oxigênio. Às vezes, para eles, faz mais sentido separar. Não é o nosso caso, tá bom? É só uma curiosidade. Para eles, pode ser que faça sentido separar, tá bom? E aí, ocorre esse fenômeno da proparoxítona eventual ou aparente. Olha o nome, aparente, porque ela não é uma proparoxítona, tá? Ela é uma paroxítona, porque isso aqui é um ditongo. Então, sempre a gente vai se ater ao modo da pronúncia, tá? Oxigênio, certo? Agora, se algum lugar, por exemplo, em Portugal, eu não sei em relação a pronúncia dessa palavra especificamente, eu sei que pode acontecer com alguns ditongos aqui de final de palavra, que na pronúncia europeia pode ser que eles separem. Então fica oxigênio, mas a gente não fala oxigênio, certo? Dando essa força para o i. Por isso que se cair em prova, é paroxítona, nesse caso aqui terminada em ditongo crescente. Fechado? Deu para entender? Então, pro nosso caso aqui, ó, é uma paroxítona. Porque a gente não pronuncia esse i. Não é que não pronuncia, né? Na nossa pronúncia, o o, que é a vogal, tampa quase que completamente o som do i. Certo? Então, oxigênio. É só você falar, ó. Fala oxigênio. Oxigênio. Você não fala oxigênio. Esse i verdade. não tem essa Oxigênio. força. Uhum. Beleza? Então, acontece até a mesma coisa com o exemplo que eu dei na segunda, do térreo. Certo? Pode ser que em alguns casos a gente veja separado ou junto. Tá? Vai depender. Porém, para o que a gente interessa aqui, para acentuação, nas duas regrinhas que a gente vai ver hoje, das duas formas teria acento, beleza? Tanto sendo uma paroxítona quanto sendo uma proparoxítona. E quem não está entendendo ainda aqui que é paroxítona e proparoxítona, não esquenta, eu estou respondendo uma dúvida aqui pontual, beleza? A gente vai estudar o que é isso hoje, certo? Então, nesse caso aqui, ó, de acordo com a nossa pronúncia, isso aqui é uma paroxítona, tá bom? E isso aqui é um ditongo, porque na nossa pronúncia a gente não dá essa força pro i, a gente não faz esse hiato aqui. Fechado? Deu para entender? Okay. Quer que explique de novo? Quer me dar outro exemplo para a gente discutir? Não. Foi só esse exemplo mesmo. Professor, então é importante separar certo, porque se separar errado, vai sair uma proparoxítona, né? Isso, tem que separar certo, exatamente. Tá? Tem que separar certo, porque como que pode cair no seu concurso? A gente vai ver umas questões aqui de concurso, tá? Que eu separei para vocês. Mas, por exemplo, vamos pegar o caso da paroxítona oxigênio aqui, tá? O oxigênio ele é acentuado porque a gente vai ver na aula de hoje. A gente acentua as paroxítonas terminadas em ditongos crescentes, fechado? Que é o caso. Ó, é uma paroxítona, penúltima sílaba tônica, terminada em ditongo crescente. Então eu vou pôr o acento aqui. O que pode acontecer?
Assinale a alternativa em que todas as palavras são acentuadas de acordo com a mesma regra de oxigênio. Aí, a alternativa A vai estar lá assim: relâmpago. Relâmpago. Certo? Vai estar Sérgio. E aí? Eu vou marcar a alternativa A? Será que relâmpago é acentuada pela mesma razão de oxigênio? Será que Sérgio é? Tá? Então a gente tem que tomar cuidado porque relâmpago é acentuado porque é uma proparoxítona, tá? E Sérgio é acentuado sim pela mesma regra de oxigênio, paroxítona terminado de tom crescente. Mas então já não seria a alternativa A, tá bom? Então, por isso que a gente tem que saber a regrinha, e é isso que a gente vai estudar hoje aqui. Certo? Deu para entender a questão do oxigênio aqui? Deu sim, Guilherme. Deu? Então tá bom. Bom, gente, então, deixa eu continuar aqui da onde a gente parou, que hoje vai ser um assunto bem legal, tá? A gente já vai começar falando da classificação das palavras quanto ao número de sílabas, certo? Isso aqui ainda é o slide que eu tinha mandado antes, beleza? A gente ainda está terminando daquela aula. Antes da gente entrar no que eu mandei agora para vocês, tá bom? Gente, então, é o seguinte, antes da gente entrar em acentuação, alguém tem alguma dúvida sobre ditongos e hiatos? Ditongos crescentes, ditongos decrescentes ou hiatos? Alguém ficou com alguma dúvida da aula passada? Alguém viu algum exemplo, igual hoje a Crislane e a Karina me deram alguns exemplos aqui pra gente discutir, para eu explicar melhor, tá? Então, se alguém ficou com alguma dúvida daquilo, eu preciso que vocês me falem agora, porque para seguir, eu vou precisar muito que vocês dominem esses conceitos, tá bom? Tem alguém que queira tirar alguma outra dúvida agora? Um exemplo, quer que eu explique alguma coisa de novo? Tá? Mesmo assim, eu recomendo, eu mandei o link lá da aula para vocês, assistam novamente, vejam quantas vezes forem necessárias e tragam as dúvidas, tá? Aproveitem que o curso de vocês é ao vivo, beleza? Então tragam as dúvidas aqui que a gente vai discutir, a gente vai sanar e aí a gente constrói isso junto, fechado? Então vamos lá, ó. Eu tenho aqui, basicamente, pro que me interessa de acentuação, eu tenho duas maneiras de classificar as palavras, tá? Pelo número de sílabas e pela posição da sílaba tônica, ou seja, da sílaba mais forte, nós já vamos ver esse conceito aí. Primeiro, pelo número de sílabas. Gente, fácil, fácil, fácil. O que significa isso? Ó, eu tenho aqui alguns nomes para classificar as palavras quanto ao número de sílabas, tá? Eu posso dar 4 nomes: monossílabas, dissílabas, trissílabas e polissílabas. Fechado? Mono. O que é mono? Uma só, né? São monossílabas. Monossílabas são aquelas que têm uma só sílaba. Pó, luz, pão, mal, reis, boi, véus. Eu não consigo separar essas sílabas. Ou seja, ela só tem uma sílaba, é um monossílabo, tá? Ou uma palavra monossílaba. Fechado? Dissílaba, ó, duas sílabas. Café, livro, leite, caixas, noites, cai, né? De novo aqui a questão da semivogal, olha só que interessante o cair. Né? É o mesmo caso lá do constitui, né, que eu comentei com vocês. Eu tenho um verbo aqui, né? A palavra cai, ele cai, é um monossílabo, não é isso? Monossílaba, certo? Agora, cair, que é o verbo no passado, eu caí, já é dissílabo, ó, dissílaba. Beleza? Por quê? Eu consigo separar. Como que eu consigo separar, Guilherme? O som do A agora não está mais aqui dominando em relação ao I. Por quê? Eu pus um acentinho nele. Agora eu tenho um hiato, eu não tenho mais um ditongo. Certo? Então eu fiz aqui uma palavra de sílaba. São 2 sílabas. Tá
tá bom? Por conta do acento que deu uma força, uma autonomia sonora para o I e fez ele se separar do A, que é a vogal mais forte. Beleza? Então tá vendo a diferença que um acento faz na pronúncia e na classificação da palavra? Então a gente tem que ter atenção a isso, tá bom? Roer, tá? Que é um hiato ali, né? Três sílabas, né, gente? Jogador, cabeça, ouvido, saúde, circuito, tá? Não é circuito, o I não tem essa força, tá? Não sei se eu já comentei com vocês aqui, é um caso que eu sempre gosto de comentar, o caso do gratuito ou do fortuito, beleza? Ou do circuito. A pronúncia aqui, gente, ó, como é que eu vou separar? Gratuito, beleza? Porque às vezes a gente fala gratuito e não tem acento aqui, tá? Depois da aula de hoje, vocês vão entender muita coisa sobre pronúncia, tá? Porque a gente vai ver aqui que pelo fato dessa palavra não ter acento, não tem como eu pronunciar ela como gratuito, nem fortuito e nem circuito, tá? O U é a sílaba, é a vogal mais forte em relação ao I, tá bom? Se eu quisesse que esse I aparecesse gratuito, eu teria que pôr um acento e a gente vai ver que essa palavra não tem acento, tá? A partir de hoje, vocês vão ler uma palavra e não vão ter dúvidas em relação à pronúncia dela, tá? Por exemplo, eu quero perguntar para vocês, quem sabe como a gente pronuncia essa palavra? Quem tem alguma ideia? Alguém sabe como é que eu falo essa palavra? Lendo aqui, como é que eu pronuncio? Prêmio Nobel ou Prêmio Nobel? Nobel. A Karina acha que é Nobel. Todo mundo concorda? Sempre Nobel, né? Nobel. Tá. Não dá pra gente saber porque, inclusive, a imprensa adota as duas pronúncias, né? Você vê muito jornalista falando Nobel e muito jornalista falando Nobel. Hoje a gente vai saber, né, qual que é a pronúncia correta aí. Beleza? Só lancei um desafio aí, pra vocês verem a importância que tem a acentuação. Então, trissílabas eu já falei, e polissílabas, aquelas que tem 4 ou mais, tá bom? Então, se tiver 4, 5, 6, 7, 8, não interessa mais, eu só vou contar até o 4, que é a polissílaba, né? De 4 para cima, ou seja, casamento, 4, americano, 5. Responsabilidade, 7. Não interessa. Todas elas são polissílabas. Jesuíta. Olha o hiato ali do com o I. Eu pus um acentinho. Televisão. Tá? 4 sílabas para cima, eu já tenho palavras polissílabas. Fechado? Agora aqui, gente, esse quadrinho aqui, talvez seja o quadrinho mais importante dessa aula, tá? Por quê? Eu organizei dessa maneira para ficar visual, para você bater o olho e lembrar, tá? Porque eu sei que muita gente confunde isso daqui, tá? Então, eu coloquei num quadrinho assim, tipo de uma pirâmide, certo? Porque existe essa correspondência, tá? E aí você vai lembrar disso aqui e você não vai confundir mais. Aqui, agora eu estou falando da classificação das palavras em relação à posição da sílaba tônica. Primeira coisa, o que é sílaba tônica? Sílaba mais forte. Isso. Sílaba tônica é a sílaba mais forte. Todas as palavras têm uma sílaba tônica. Fechado? Independentemente se tiver acento ou não, toda palavra tem uma sílaba tônica. Tá bom? Bom, se essa sílaba tônica estiver na última sílaba, o que ela vai ser? Uma oxítona. Tá? Aí eu vou acrescentar aqui, ó, um prefixo, né? Peguei o último, subi ele, acrescentei só um prefixo, pen.
penúltima. Eu vou fazer a mesma coisa aqui, ó. Vou acrescentar um prefixo, paroxítona. Ou seja, se a minha sílaba tônica estiver na penúltima sílaba da palavra, eu vou ter uma paroxítona. Tá bom? E se eu andar mais uma para trás, agora a minha sílaba tônica for a ante, ó, coloquei o ante, só acrescentei o ante. Então, antepenúltima. Aqui eu vou ter uma proparoxítona. À medida que eu vou acrescentando aqui, ó, última, penúltima e antepenúltima, eu faço a mesma coisa desse lado. Oxítona, paroxítona e proparoxítona. Ou seja, resumindo, oxítonas, elas têm a última sílaba tônica. As paroxítonas têm a penúltima sílaba tônica. E as proparoxítonas a antepenúltima. Notem o seguinte, eu comentei isso na aula passada. Sempre da última para trás. Eu nunca vou contar da primeira, né, do começo. Sempre do fim para o começo. Então eu vou observar última sílaba, penúltima e antepenúltima. Nunca primeira, segunda e terceira. Você vai errar, tá? Agora você não vai mais. Fechado? Sempre do fim para o começo, ó. Última, oxítona. Penúltima e antepenúltima, proparoxítona. Tá bom? Vamos dar exemplo. Oxítonas. Então lembra da pirâmide. Oxítonas, última sílaba tônica. Café, rapaz, escritor, maracujá, criação, caju, abacaxi. Essas que eu grifei são as sílabas tônicas. Ou seja, café, qual é a sílaba tônica? É o fé, a última. Ou seja, ela é uma oxítona. Rapaz, qual que é a sílaba tônica? É o paz, a última sílaba, tá? Ou seja, ela é uma oxítona. E eu não vou chegar e falar assim, ah, café. Não é o K, é o fé, é a segunda. Não vamos fazer isso. Sempre do fim para o começo. Então, é o fé, beleza, é a última. Ela é uma oxítona. Tá bom? Rapaz, é a última sílaba tônica e não a segunda. É a última, oxítona. Tá? Escritor, escritor, opa, é a terceira. Não façam isso. Sempre do fim para o começo. Escritor é a última. Aliás, vocês sabem identificar a sílaba tônica de uma palavra? Se não tiver acento, obviamente. Sabe ou não? Se eu escrever assim, mesa, qual que é a sílaba tônica? Alguém tem alguma dica para eu saber ou não? Me. Por que, Lilian? Como é que você sabe? Porque eu falo mesa. Isso. Você acertou, tá? Tem uma dica muito boa, tá? Como que você faz, então, para saber qual que é a sílaba tônica? Você chama essa palavra, tá? Como se fosse seu filho correndo na rua, que você tem que chamar ele para dentro, né? Por exemplo, a palavra mesa. Você vai chamar mesa. Mesa. Você pode até pôr o O, né? Ô mesa. O que acontece? A sílaba que você estica mais, que você prolonga mais, é a sílaba tônica. Olha a mesa. Mesa. Você não vai falar mesar. Não. Certo? Vamos supor que seu filho chama Pedro. Nome do meu afilhado. Como é que você vai chamar ele? Pedro. Ó, qual que é a sílaba tônica? Pedro, né? É o P. Você não vai chamar Pedro, né? Ninguém faz dessa forma. Então, na sua cabeça, você vai chamar Pedro, certo? Eu tenho outra palavra que não tem acento, a palavra livro, né? Vou separar aqui, livro. Como é que eu chamo livro? Livro ou livrou. Como é que é? Livro. Então, a sílaba tônica é aqui. Ela é uma oxítona. Fechado? Se eu tenho a palavra computador, né? Eu quero chamar ele. Vamos chamar o computador. Você não consegue esticar outra sílaba naturalmente aqui, só se você forçar muito, né? Por exemplo, eu vou forçar. Então já descobri que ela é uma oxítona, né? A última sílaba tônica. Computador. Né? Estiquei aqui a última sílaba. Fechado? Ó,
Computador. Descobri que é a última sílaba tônica. Computador. Se você forçar a barra, né, você consegue. O computador. Tá vendo? Não dá certo. Computador. Não dá certo também. Computador. Beleza? Meu nome, por exemplo. Guilherme. Vamos separar. Guilherme. Vou chamar Guilherme. Ó o Lier. É uma paroxítona. Fechado? Guilherme. É uma paroxítona aqui. Alguém tem dúvida disso aqui, gente? Todo mundo entendeu esse procedimento? Agora eu vou ouvir relatos lá da prova que os meus alunos estão gritando na hora da prova, né? Mesa! Fiscal! Aí pronto, né? Desclassificou. Então, gente, tudo na cabeça aí, tá? Gente, então, deu para entender isso daqui? Todo mundo entendeu? Como que a gente faz, então, para achar a sílaba tônica? A gente chama. A sílaba que eu esticar é ela que será a minha sílaba tônica. Isso funciona para qualquer palavra, tá bom? Parede. Ó, parede. Por que eu estou pegando palavras sem acento? Porque com acento é óbvio que aquela já é a sílaba tônica, né? Eu só vou pôr acento na sílaba tônica. Parede. Vamos chamar parede. Ó, rede. Eu não vou falar parede. Parede. Não, também. Então, parede, parede. Então, ó, eu tenho a sílaba tônica. É a penúltima, ó. Não é a última, é a penúltima. É uma paroxítona também. Vocês vão perceber, gente, que a gente tem muito mais paroxítonas na nossa língua do que qualquer outra classificação, do que oxítonas e proparoxítonas, tá? É o que a gente mais tem na nossa língua, são paroxítonas, ou seja, palavras cuja última sílaba tônica é a penúltima, tá bom? Então, ó, café, rapaz, escritor, maracujá, criação, caju, abacaxi. Eu não vou chamar abacate, tá? Já aí apareceu abacate, né? Que aí a sílaba tônica é o K. Abacate, aí sim. Mas aqui não. Abacaxi, eu estiquei a última. Todas elas são oxítonas, tá bom? Paroxítonas, então, andei um para trás. É a penúltima sílaba tônica. Mesa, lápis, montanha, tá vendo? Tô esticando todas elas que eu grifei aí. É justamente se eu chamar, é ela que eu vou esticar. Intensidade, casa, o caderno. Eu estico a última sílaba. Eu estico a sílaba tônica. E aí eu vejo a posição dela na palavra. Então veja, ó, mesa. Opa, Guilherme, é a primeira. Não é a primeira, né, gente? Não é o za, é o me. Ou seja, não é a última, é a penúltima. Paroxítona. Lápis, ó, não é o pis, é o lá. Penúltima. Montanha. Não é o nha, que é a última, é o tá, que é a penúltima. Então ela é uma paroxítona. Intensidade, certo, gente? E aí é assim por diante, tá bom? E por fim, nós temos as proparoxítonas. Andamos mais uma na nossa pirâmide, né? Ó. Então, agora eu estou falando da antepenúltima, o quê? Posição, né? Que vai estar a sílaba tônica. É onde a sílaba tônica vai estar. Na última sílaba, na penúltima ou na antepenúltima. Oxítona, paroxítona e proparoxítona. Então, olha lá. Médico. Então, separei. Médico. Beleza? Então, o co não é, porque eu chamei médico. É o mé. Então, não é a última, não é a penúltima, é a antepenúltima. Tá? Última, a própria palavra última. Última. Qual que é? Última. Você não vai chamar ultima. Ultimar. Não. Você vai chamar última. Então não é a última, não é a penúltima, é a antepenúltima. Quilômetro. Quilômetro. Estiquei o ló. Então não é oxítona, porque não é a última. Não é paroxítona, porque não é a penúltima.
é proparoxítona porque é a penúltima. Mesma coisa todas, né, gente? México, histórico, árvore, sílaba e tônica. Todas essas palavras são proparoxítonas. Fechado? Vamos lá. Quanto à posição da sílaba tônica, todo mundo entendeu? Alguém ficou com dúvida? Quer me dar algum exemplo para a gente conversar? Querem que eu dê mais exemplos ou tá bom? Deu para entender? Simples, né? A posição, então, eu aprendi a identificar, certo? Onde que está a sílaba tônica e depois é só eu ver aonde que está a posição dela. Se é na última, na penúltima ou na antepenúltima. Oxítona, paroxítona e proparoxítona. Não vamos esquecer disso. Fechado? Então vamos lá. Eu vou chamando aqui. Eu quero ver quem faz. Eu vou começar por ordem alfabética. Crislaine, a número 1 aí, classifica pra gente, por favor, oxítona, paroxítona ou proparoxítona? Oxítona. Oxítona, muito bem. Geni, a 2. Paroxítona. Paroxítona, muito bem, Geni. Juliane, a 3. Eita, a Juliane saiu. Karina, faz a 3 para nós, por favor. Proparoxítona. Proparoxítona. Isso mesmo. Caroline Zaparoli, número 4. Por favor. Ah, não, desculpa, eu pulei a Karina? Não, falei com a Karina agora? Uhum. Não, peraí. Eu falei com a... eu falei com a Karina, né? Foi. Foi. Então tá. Caroline, então, a número 4. Paroxítona. Oi? Paroxítona. Paroxítona, isso, caneta. Muito bem. Obrigado, Caroline. Geni e Karina, podem mutar agora que já deu certo. Obrigado. Lilian, vamos lá. 5, computador. Oxítona. Isso mesmo. Computador, né? Sílaba tônica é a última. Muito bem. Patrícia, a número 6. É oxítona. Oxítona, muito bem. Vera, a 7. Caju, né? Isso. É a última, oxítona. Oxítona, muito bem. É isso aí. Voltando lá, então. Crislaine, vamos lá. A número 8, Natal. Ela é paroxítona? Qual que é a sílaba tônica aí? Chama o Natal. Natal. Você fala Natal ou você fala Natal? Chama o Natal. Natal. Eu falo Natal. Chama ele. Natal. Você fala Natal. Você fala Vai Natal. falar que ela é oxítona. Hã? Vai falar que ela é oxítona. Natal, não é isso? Eu vou chamar ele. Natal. Por quê? Se a minha sílaba tônica for o na, a pronúncia vai ficar Natal. Eu fui para Natal. Dia 25 de dezembro é dia de Natal. Fica esquisito, não fica? Fica. Então, a gente faz o teste de chamar. Natal. Porque eu não vou chamar Natal. Tá bom? Tá bom. Então, ela é uma... Oxítona. Oxítona, certo. Obrigado, Crislaine. Geni, número 9. Brasil. Eu acho que é uma oxítona.
Chama ele. Brasil, paroxítona. Ó, faz conta que ele tá longe. Chama ele. Ó, Brasil, Isso. Qual sílaba que você estendeu mais? o S Foi o Bra ou foi o Zil? foi o Zil. Isso. Então ela é uma Oxítona. oxítona. Perfeito, Geni. É isso aí. 10, cachorro. Ó, Juliane, não vai sair agora não, viu? Agora é você. Vai lá, número 10. Fala pra gente aí o cachorro. Pode mutar, viu, Geni? Deu certo, obrigado. Juliane, vamos lá? Você tem microfone aí? Acho que a Juliane deve estar sem microfone. Bom, Karina, vamos fazer a 10? Só pra gente encerrar? Cachorro? Isso. Eu acho que ela é paroxítona. Paroxítona, né? Cachorro, certo? Cachorro é a sílaba tônica. Então, gente, entenderam? Toda vez que a gente tiver dúvidas sobre qual que é a sílaba tônica, a gente chama cachorro, Brasil e não Brasil, né? Natal e não Natal, certo? Aí a sílaba tônica ela vem naturalmente, tá? Vamos lá então. Bom, vamos fazer mais esses que eu vi que às vezes a gente pode dar uma confundida, né? Deixa eu continuar então. Caroline, faz a 11 aqui pra gente, por favor. Pintor. Chama ele. Pode chamar, não precisa ter vergonha, não. Pintor. Isso aí, ó, tá vendo? Oxítona. Hã? É oxítona? Oxítona, isso aí. É isso aí, gente, não precisa ter vergonha, não. Ó, ela chamou pintor, estendeu o tor ali e acabou. A gente já sabe qual que é a sílaba tônica. Ela tá na última, oxítona, muito bem. Lilian, faz da 12. Paroxítona. Paroxítona, muito bem. Patrícia, faz a 13. Paroxítona. Isso, tapete, muito bem. 14, Vera, faz a 14 para nós. 14. Isso. Geladeira. Isso. Paroxítona. Paroxítona, muito bem, Vera, é isso aí. Vamos voltar então. Vera, então agora eu vou subir. Vera, faz então a 15 para nós. A 15. Sérgio. Paroxítona. Paroxítona, muito bem. Tá vendo como chamando fica bem mais fácil? Patrícia, faz a 16 para mim, por favor. Paroxítona. Chama o fogão, Patrícia. Ah, não. Pode chamar, não precisa ter vergonha, não. Fogão. Qual que você estendeu mais? Oxítona. Hã? Oxítona. Oxítona, né? É. Isso aí, muito bem. Lilian, a 17. Caroxítona. Isso, muito bem. Caroline, faz a 18. Paroxítona. Paroxítona, muito bem. Karina, faz a 19, por favor. É o látex, paroxítona. Paroxítona, muito bem. A Juliane falou que tá sem microfone. Eu vou deixar então. Geni, faz a 20, por favor. Ó, recorde. Essa palavra aqui, Não ela é um tem problema. como. Porque assim, ó, ela, se ela tiver no inglês, assim, ó, né? Aí a gente tem record, Recorde. né? Só que em português, ela não tem acento conforme a gente vai ver. Então a pronúncia dela é recorde. Ele bateu um recorde e não um recorde. Tá? Então considerando Então, que a é mais pronúncia forte. Hã? Não entendi. Ó, a pronúncia dessa palavra é recorde, Uhum. tá? Então chama Então- ele. Então,
Recorde. Recorde. Então ela é uma paroxítona. Paroxítona, muito bem. Depois, Geni, a gente vai ver que se fosse recorde, ela teria que ser escrita assim, ó. Recorde, com acento. E ela não é com acento, tá bom? Para ser recorde pro paroxítona, ela teria que ter um acento. Como ela não tem, a pronúncia dela é recorde, tá? Essa é a sílaba tônica dela. Fechado? Tá, joia. Fechado. Obrigada. Obrigado, Jenny. E Crislaine, essa aqui eu quero ver, hein? 21. Por que você dá mais difícil pra mim? Foi coincidência, foi coincidência. Catéter. Catéter. É oxítona? Peraí, você pronunciou de um jeito e classificou de outro. Vamos lá. Então é paroxítona. É o termo mais forte? Catéter. Ó, não. Essa palavra também todo mundo fala errado. Ela é assim, ó. Catéter. A sílaba tônica é a última e não a penúltima. Falei Essa certo, aqui- então. Hã? Como? Falei certo da primeira. Você falou catéter e falou oxítona. Você pronunciou paroxítona e falou oxítona. Porque Você jogou pros dois lados. Porque eu lembrei dessa explicação. Ó, essa aqui, gente, a gente vai ver também por que não é catéter. Porque se fosse catéter, teria que ter acento. E essa palavra não tem acento. Podem olhar no dicionário, tá? Então, a pronúncia correta dessa palavra é cateter e não catéter. Então ela é uma oxítona, tá? Então quando a gente for falar é cateter. Cateter. A sílaba tônica é a última, por isso ela é uma oxítona, tá bom? Se fosse paroxítona, ela teria que ter acento e a gente vai ver por quê, tá bom? E a última para fechar, Vera, faz a 22 para nós. Agora eu já fiquei confusa. A ideia é essa. Geralmente a gente fala rúbrica, que então teria que ser a antepenúltima, pro paroxítona. Aham. Ai, Só que aí é o problema. Se essa palavra fosse uma proparoxítona, ela teria acento. E ela não tem. Então a É uma pronúncia rubrica. dessa palavra correta, a pronúncia correta é rubrica. Tá? A sílaba tônica dela é o bri. Então a gente fala, dei aqui uma rubrica e não uma rúbrica. nosso Deus, tá. Tá bom? Então é penúltima Rubrica. paroxítona. E a gente vai ver, ó, tá vendo aqui, ó, quantas palavras a gente pronuncia errado por não saber regrinha de acentuação. Se a gente soubesse a regrinha de acentuação, a gente não erraria nenhuma aqui, tá? Nenhuma, nem o catéter e nem a rúbrica, a gente não falaria. Falaria cateter e rubrica. Por quê? As regrinhas de acentuação, elas são excludentes. Ou seja, se eu tô vendo uma palavra e a pronúncia dela é cateter, tá? Para ser catéter, tem que ter acento. E se eu quisesse, ó, deixa eu escrever aqui, ó. Por exemplo, a palavra que gera mais polêmica, né? Cateter, tá? Por que a pronúncia dela é assim? Cateter. Porque se eu quisesse que fosse aqui, eu teria que pôr um acento pelas regrinhas de acentuação, tá? Se eu quisesse que fosse aqui uma proparoxítona, eu também teria que pôr um acento, tá? A única combinação que não precisa ter acento é assim, sendo oxítona, tá bom? Por que café é café e não é café? Porque se eu quisesse café, era só não pôr acento. Mas como eu quero café, eu tenho uma regrinha que me fala que para eu transformar essa palavra em oxítona, eu tenho que pôr acento. Senão vira café. Tá? Então as regrinhas de acentuação, elas nos ajudam a pronunciar as palavras corretamente, porque elas são excludentes. Tá? O que vem a ser uma regrinha excludente?
Se eu escrever dessa forma, eu só tenho uma pronúncia. Para eu pronunciar com a sílaba tônica aqui, eu vou ter uma regra. Se a sílaba tônica for aqui, eu vou ter outra regra. Se a sílaba tônica for aqui, eu vou ter outra regra de acentuação. Beleza? Se eu estou vendo que essa palavra não tem acento, eu vou saber a forma de pronunciar corretamente. Porque eu sei que para ela ser aqui, tem uma regrinha de acentuação. Para ela ser aqui, eu também preciso de outra regrinha. A mesma coisa rúbrica, ou rubrica, ou rubricar. Quer ver um exemplo interessante? Isso daqui, ó, essa palavra. Ó. Essa aqui tem as três combinações. Eu posso pronunciar dessa forma, eu posso pronunciar dessa forma e eu posso pronunciar dessa forma. Olha a importância da acentuação. Essa aqui, eu tenho as três maneiras. Eu tenho a palavra sabia, então aqui fica assim, sabia. O Word me corrige automático, tá? Sabia. Então, ele sabia de tudo. Sabia, não tem acento. Agora, se eu for falar, ela é muito sábia, ela é muito sábia. Já mudei a pronúncia. Agora, eu vi um passarinho. Qual passarinho? O sabia. Ó. Veja que sem acento eu só tenho uma pronúncia possível. Sabia. Por quê, Guilherme? Se eu quiser que a sílaba tônica seja aqui, eu preciso pôr acento. Por quê? Porque nós vamos ver a regrinha de acentuação. Se eu quiser pronunciar sabiá, eu tenho que pôr acento também. Ou seja, para eu tirar a sílaba tônica daqui, do bi, sabia, se eu quiser pôr aqui, eu preciso pôr acento. Se eu quiser pôr aqui, eu também preciso de acento. Tá? Como vocês estão vendo aqui. Mesma coisa a rubrica. Se eu quiser tirar a sílaba tônica daqui, eu tenho uma regrinha que me obriga a pôr acento se ela vier para cá e também se ela vier para cá. Por quê? Para a gente não errar a pronúncia. Então, para ser rúbrica, se fosse rúbrica, ela teria que ser escrita assim, ó, rúbrica. Se eu quisesse que a sílaba tônica viesse para cá, eu também teria que pôr acento, rubricar. Teria que ser dessa forma. E nós vamos ver por quê. Eu só estou explicando para vocês a importância da gente estudar a acentuação. Tá bom? Além do que cai em concurso. Certo? Gente, agora é o seguinte. Chegamos na parte mais legal da aula. Tá? A maior regra de acentuação é a das paroxítonas. Tá? Por quê? Porque é a quantidade de palavras que a gente tem em maior número. Tá? É a classificação de palavras que a gente tem em maior número na nossa língua portuguesa. Por isso, a gente tem uma regrinha desse tamanho. Mas vocês vão ver que é simples. Vocês hoje vão sair daqui sabendo a regrinha de acentuação das paroxítonas. Que jeito, Guilherme? Nós vamos decorar. Beleza? Nós vamos decorar, tá? Regrinha de acentuação das paroxítonas, tá bom? Gente, regra de acentuação não tem segredo. É só decorar e pronto. Tá? Não tem segredo. Se você sabe a regrinha de acentuação, se você decorou, acabou, você não erra acentuação nunca mais na sua vida. E não só isso, você também não vai ter dúvida em pronúncia de palavras. Você vai bater o olho nessa palavra aqui, por exemplo, e vai saber que é cateter. Porque você vai saber, se fosse catéter, teria acento. Se fosse catéter, também teria acento. Fechado? Vamos fazer o seguinte. Falta 10 minutos e aí eu quero pegar uma aula sem interrupções para a gente poder ter uma dinâmica melhor aqui, tá bom? Eu já deixei o segundo link lá. Vamos todo mundo sair da aula e a gente entra na segunda já para a gente entrar com os dois pés nisso aqui, tá bom? Vamos lá para a segunda aula, lá para o segundo link. Até daqui a pouquinho.
Isso. Pronto. O pessoal já está entrando. Só vou esperar mais um pouquinho todo mundo entrar. Só mais um minutinho, tá, gente? Gente, enquanto isso, vocês querem tirar alguma dúvida de alguma coisa que não esteja entendendo? Tá tudo certo por enquanto? Hein? Tudo bem até agora? Vocês estão muito quietinhos, hein? Isso aí não. Me sinto perdida ainda, professor. Perdida aonde, Crislane? Pode falar. Ai, na hora de pronunciar as palavras. Não. Mas até então, a ideia era essa, tá? A ideia era causar esse desconforto em vocês mesmo. Porque na hora da gente ler, a gente não sabe a pronúncia correta porque a gente não sabe a regrinha de acentuação. Tá? A minha ideia é que a partir da aula de hoje vocês não tenham mais essas dúvidas, tá? Vocês já saibam ler corretamente a palavra quando ela aparecer. Ok. Tá bom? Pode ficar tranquilo que isso aí vai sumir com a aula de hoje, tá bom? Tá bom. Fica sossegada. Gente, a gente tinha 10, nós estamos com 8. Tá, eu vou dar seguimento, tá bom? Depois, esses dois que ficaram faltando, depois eles vão entrando, tá? Vamos lá, então. Gente, então é o seguinte. O que nós vamos fazer aqui? Nós vamos repetir isso daqui até a gente decorar, tá? Só tem uma forma de aprender acentuação. É assim, é repetindo até decorar, tá? Só que vocês não vão fazer isso sozinhas. Eu vou repetir isso com vocês, tá certo? Então, o que vai acontecer? Eu vou falar uma vez, e aí eu vou chamar um por um, no caso aqui, como só tem mulheres, né? Uma por uma, e aí vocês vão repetir comigo, tá certo? Então, vamos lá, ó. A primeira regrinha é a regra das paroxítonas, tá certo? É a regra maior, porque a gente tem mais palavras paroxítonas do que qualquer uma outra, tá bom? Então, ó, como que a gente vai repetir isso daqui? Acentuam-se, tem que falar tudo, beleza? Pra gente memorizar tudo. Acentuam-se as paroxítonas terminadas em an, ans, ão, ãos. I, is, uns, us. Essa terceira linha aqui, ó, é o rouxinol. Olha aqui, ó, eu até pus uma fotinha dele aí no material de vocês, vai dar pra ver melhor. É um passarinho, tá? Não tem aqui no Brasil o rouxinol. Por que rouxinol, Guilherme? Todas as consoantes do rouxinol. As paroxítonas terminadas em R, em X, em N de navio e L de laranja. Então, se eu tiver uma paroxítona terminada em R, X, N e L, ou o nosso querido rouxinol, eu vou acentuar, tá? Por que eu pus o rouxinol aqui? Para ficar mais fácil da gente memorizar, a gente não precisa falar R, X, N e L. A gente vai falar rouxinol. Beleza? Então, acentuam-se as paroxítonas terminadas em an, ans, ão, ãos. Parece até um funkzinho, né? An, ans, ão, ãos. Depois, i, is, uns, us. Rouxinol. PS, ons. O que é PS, ons? A gente tem palavras terminadas em PS, ons? Temos. Depois eu vou mostrar para vocês, tá? Terminadas em guanguém. E depois ditongos crescentes. Viram por que eu preciso que vocês saibam ditongos aqui? Porque a gente vai acentuar as paroxítonas terminadas em ditongos crescentes também. Uma observação importante. Nessa primeira linha não é a, as, é an. Nasal. Olha o tio. An, ans, ão, ãos. Tudo nasal. Não é a. A é outra regrinha, beleza? Então aqui a gente vai lembrar do funk. An, ans, ão, ãos. Fechado? Como que a gente vai fazer isso? Nós vamos linha por linha repetir até memorizar. Tá bom? Então eu vou repetir uma vez e aí eu vou chamar
Eu já comecei da Crislaine, tá? Eu vou começar da Patrícia aqui, que é a última, tá? Patrícia, então nós vamos falar o seguinte. Acentuam-se as paroxítonas terminadas em ans, ãos. Pode falar. Ons. Não, ó, tem que falar tudo. Acentuam-se as paroxítonas terminadas em Ai, meu ans, Deus. ãos. Vai lá. Acentuam-se as paroxítonas terminadas em ans, ons. Não é on, é ão. Tá? Ão. Ó, ans, ãos. Vai lá. Ans, ons. Isso, tá certo. É isso aí mesmo, tá? Acentuam-se as paroxítonas terminadas em ans, ãos. Vai lá. De novo? De novo. Ai, meu Deus do céu. Acentuam-se as paroxítonas terminadas em nossa, até. Ons. Isso, beleza. Ó, eu vou falar pra você me repetir 5 vezes, então você já falou 3, você vai falar mais 2, e aí eu vou tirar o slide, beleza? Aí você vai ter que repetir de memória. Então vamos lá, vamos prestando atenção. Isso para todas, viu? Acentuam-se as paroxítonas terminadas em ans, ãos. Vai lá. Acentua-se as paroxítonas terminadas em ons. Isso. Fala mais uma para mim. Acentua-se as paroxítonas terminadas em ons. Tá, beleza. Agora, eu vou tirar aqui o slide. Vai lá, eu vou repetir com você. Acentuam-se as paroxítonas terminadas em ans, ãos. Vai lá. Acentua-se as paroxítonas terminadas em ons. Isso. Vamos lá, mais uma. Acentua-se as paroxítonas terminadas em ons. Isso, mais uma. Ai, Vai lá, até dar 5. acentua-se as paroxítonas terminadas em ons. Isso, mais uma. Acentua-se as paroxítonas terminadas em ons. Isso, para finalizar, boa. Acentua-se as paroxítonas terminadas em ons. Perfeito, Patrícia. Obrigado. É isso aí. Imagina. Vamos lá, Lilian. Agora eu vou falar uma vez e aí você vai falar 5 vezes. Você pode ler, mas lê com atenção, devagarzinho, porque depois eu vou tirar. Acentuam-se as paroxítonas terminadas em ans, ãos. Is, uns, us. Vai lá. Pode falar para mim, pode ler. Acentua-se as paroxítonas. Opa. Ai, meu Deus. Acho que eu saí aqui. Peraí. Nó na nossa cabeça agora. Então, Ele acaba caindo. Peraí, gente. Caiu Na hora aqui. que chegar tudo isso daqui pra falar. Ai, Pronto, gente. Gente, desculpa, eu caí aqui. Eu apertei um botão errado aqui. Perdão. Vamos retomar. Deixa eu ver então. Quem tava falando pra mim era a Lilian, né? Lilian, vamos lá então. Acentuam-se as paroxítonas terminadas em ans, ãos. Lembra do funk, né? Ans, ãos. Depois, is, uns, us. Vai lá. acentuam-se as paroxítonas terminadas em ão, is, us. Isso. Vai lá, mais uma. Acentuam-se as paroxítonas terminadas em ans, is, us. Isso. Mais uma. Acentua-se as paroxítonas terminadas em ans, ãos.
is, uns. Ó, Ai, não sei. uns, ó. É e depois o plural. uns. Uns, e depois você só tira o M. Os. Acentuam-se as paroxítonas terminadas em ans, ãos. I, is, uns, os. Vai lá. Acentuam-se as paroxítonas terminadas em ans, ãos. I, is, uns, os. Isso. Mais uma. Acentuam-se as paroxítonas terminadas em ans. Ai, calma. Vamos lá. Sempre no nariz. Acentuam-se as paroxítonas terminadas em ans, I, is, uns, os. Isso, muito bem. Agora eu quero ver. Vamos lá. Eu vou repetir uma vez com você. E aí você fala mais 5 vezes sem olhar. Tá bom? Nossa Senhora. Vamos lá. Acentuam-se as paroxítonas terminadas em sempre no nariz. Ans, ãos. Certo? Certo. I, is, uns, os. De novo. Acentuam-se as paroxítonas terminadas em ans, ãos. I, is, uns, os. Vai lá. Acentuam-se as paroxítonas terminadas em ans, ãos. I, is, uns, os. Perfeito. Mais uma. Acentuam-se as paroxítonas terminadas em ans, ãos. I, is, uns, os. Isso, muito bem. Vai lá. Acentuam-se as paroxítonas terminadas em ans, ãos. I, Isso. is, uns, os. Perfeito. Mais uma. Acentuam-se as paroxítonas terminadas em ans, Ans. ãos. I, is, uns, os. Para fechar a boba, vai lá. Acentuam-se as paroxítonas terminadas em ans, ãos. I, is, uns, os. Pronto, muito bem, Lilia. É isso aí. Caroline, vamos lá? Ó, agora vou pôr mais um aqui, o nosso lindo rouxinol. Facinho, hein? Acentuam-se as paroxítonas terminadas em ans, sempre no nariz, gente, não é a. Ans, ãos. I, is, uns, os. Rouxinol. Só falar assim. Beleza? Vai lá. Beleza. Acentuam-se as paroxítonas terminadas em ão. Ó, falei errado. Ó, eu falei errado. ans. Pode ler por enquanto. Ãos. I, is, uns, os. Rouxinol. Perfeito. Vai lá. Mais uma. Acentuam-se as paroxítonas terminadas em ãos. Ó, Não, ans no feminino. Ãos. Isso. I, is, uns, os. Rouxinol. Muito bom. Mais uma. Acentuam-se as paroxítonas terminadas em Ó, ans. Eu tô ficando nervosa. Não, Vai. vamos com calma. Ó, peraí, vamos lá, Caroline. Ó, vamos com calma. Aqui, quanto mais devagar, melhor o nosso cérebro vai entendendo. Não precisa correr, não é trava-língua, tá bom? Podemos ir devagarzinho. Ó, acentuam-se as paroxítonas terminadas em, primeiro o feminino, ans, depois o masculino, ãos. I, is, uns, os. E o rouxinol. Vai lá, pode ir devagarzinho, não precisa. Vai lá. Acentuam-se as paroxítonas terminadas em Vai, tá indo bem. Vai lá. Ó, ans, ãos. Isso. I, is, uns, os. Rouxinol.
Perfeito. Agora, vamos tentar uma vez sem olhar. Ó, acentuam-se as paroxítonas terminadas em ans, ãos. Is, uns, us. Rouxinol. Vai lá. Acentuam-se as paroxítonas terminadas em ans, Isso. ãos. Isso. Is, uns, us. Rouxinol. Perfeito. Vai mais uma? Acentuam-se as paroxítonas terminadas em ans, ãos. Is, uns, us. Rouxinol. Muito bem, vai lá. Acentuam-se as paroxítonas terminadas em ans, ãos. Is, uns, us. Rouxinol. Perfeito, mais uma. Acentuam-se as paroxítonas terminadas em Calma, vamos lá. as, Ó, ãos. ans, Ãos. Is, uns, us. Rouxinol. perfeito. Pra fechar agora, Caroline, vai lá. Acentuam-se as paroxítonas terminadas em ãos, is, uns, rouxinol. Eu acho que eu pulei alguma. É que o áudio cortou um pouco, eu não consegui te ouvir direito, mas tá bom, você já falou as 5, não tem problema não, tá? Agora vamos ouvir os outros também, porque ouvindo a gente também vai memorizando melhor, tá bom? Karina, vamos lá? Ó, vou pôr aqui o slide para você. Agora, o rouxinol, nós acrescentamos mais uma linha, o PS, ons, beleza? Então, como é que vai ficar? Acentuam-se as paroxítonas terminadas em ans, ãos. Is, uns, us. Rouxinol, PS, ons. Vai lá. Pode ler por enquanto. Acentuam-se as palavras paroxítonas terminadas em ans, ãos. Is, uns, us. Rouxinol, PS, ons. Muito bem. Vai mais uma? Acentuam-se as paroxítonas terminadas em ans, ãos. Is, us, us. Rouxinol, PS, ons. Muito bem. Mais uma? Acentuam-se as paroxítonas terminadas em ans, ãos. Is, uns, us. Rouxinol, PS, ons. Muito bem. Mais uma? Acentuam-se as paroxítonas terminadas em ans, ãos. Is, uns, us. Rouxinol, PS, ons. Muito bem. E para fechar? Acentuam-se as paroxítonas terminadas em ans, ãos. Is, uns, us. Rouxinol, PS, ons. Muito bem. Agora eu vou falar uma vez sem olhar e aí você fala as outras 5, tá bom? Acentuam-se as paroxítonas terminadas em ans, ãos. Is, uns, us. Rouxinol, PS, ons. Vai lá. Acentuam-se as paroxítonas terminadas em ans, ãos. Is, uns, us. Rouxinol, PS, ons. Perfeito. Vai lá mais uma. Acentuam-se as paroxítonas terminadas em ans, ãos. Is, uns, us. Rouxinol, PS, ons. Muito bem. Mais uma. Acentuam-se as
paroxítonas terminadas em ans, ãos, i, is, uns, os. Rouxinol, PS, on. Ons. Sim. Isso. Mais uma? Acentuam-se as paroxítonas terminadas em ans, ãos, i, is, uns, os, rouxinol, PS, on. Beleza, Karina. Obrigado, viu? É isso aí. Imagina. Juliane, depois. Bom, a Juliane não tem o microfone, né? Não tem problema. Geni, vamos lá então? Ó, vou pôr aqui para você. Agora a gente acrescentou a penúltima linha. Tá acabando, hein, gente? Ó, acentuam-se as paroxítonas terminadas em ans, ãos. I, is, uns, os. Rouxinol, PS, ons, guan, guen. Então, a gente acrescentou o guan, guen aqui. Vamos lá. Acentua-se as paroxítonas terminadas em ans, ãos, i, is, uns, os. Rouxinol, PS, ons, guan, guen. Isso mesmo. É isso aí. Vai mais uma. Acentuam-se as palavras terminadas em... Não. Acentuam-se as paroxítonas. É verdade, desculpa. Vai lá. Acentua-se as paroxítonas terminadas em ans, ãos, i, is, uns, os, rouxinol, PS, ons, Guan e guen. Guen. Guan, guen. Isso. Guanguen. Isso. Vai lá, mais uma. Acentuam-se as paroxítonas terminadas em ans, ãos, i, is, uns, os, rouxinol, PS, ons, guanguen. Isso. Mais uma. Acentuam-se as paroxítonas terminadas em ans, ãos, i, is, uns, os. Rouxinol, PS, ons, guanguen. Isso. Muito bem. Agora eu vou tirar. Vou repetir. Já? Tá bom. Agora eu vou repetir uma vez com você. E aí agora você vai repetir sozinho, tá? Acentuam-se as paroxítonas terminadas em ans, ãos, i, is, uns, os, rouxinol, PS, ons, guan, guen. Vai lá. Acentuam-se as paroxítonas terminadas em ans, Vamos lá. Ans, ãos. ãos, i, is, uns, os. Rouxinol, PS, ons, guan, guen. Isso. Vai lá, de novo, mais um. De novo. 5 vezes, 2. A gente acentua-se as paroxítonas terminadas em ans, aos. Não é aos. Ãos. Nariz. Ãos. E De novo, começa de novo. Acentuam-se, vai lá. acentuam-se as paroxítonas terminadas em ãos, i, is, uns, os, rouxinol, PS, ons, guanguen. Isso. Fechou. Vai lá, não tem problema. A terceira, vai lá. Acentuam-se as paroxítonas terminadas em ans, ãos, i, is, uns, os, rouxinol, PS, ons, guanguen. Isso, a quarta. Ainda? Vai lá.
Acentuam-se as paroxítonas terminadas em an, ans, ãos, i, is, uns, os, rouxinol, ps, ans, guan, guim. Isso! Agora a última para finalizar. Acentuam-se as paroxítonas terminadas em an, ans, ãos, Ãos. i, is, umas, Não, umas não. uns, Isso. Uns, os. Tá? e, uns, Os. rouxinol, PS11. ps11, guan, gui. Tá certo. Ó, vamos treinar mais isso aí, hein? Tem que treinar mais. Beleza, obrigado, Geni. Vamos lá, Crislane. Deixa eu pôr aqui. E aí, agora, a última linha pra gente encerrar. Acentuam-se as paroxítonas terminadas em an, ans, ãos. I, is, uns, os. Rouxinol, ps11, guan, guen e ditongos crescentes. Vai lá, Crislane, pode ler. Golpe baixo, desigual isso aí. Não, que isso. Não Vai lá. Acentua-se as paroxítonas terminadas em an, ans, ãos, i, is, uns, os. Roxinol, ps11, guan, guen, ditongos crescentes. Acentua-se as paroxítonas terminadas em an, ans, ãos, i, is, uns, os. Roxinol, ps11, guan, guen, ditongos crescentes. Acentua-se as paroxítonas terminadas em an, ans, ãos, i, is, uns, os. Roxinol, ps11, guan, guen, ditongos crescentes. Acentua-se as paroxítonas terminadas em an, ans, ãos, i, is, uns, os. Roxinol, ps11, guan, guen, ditongos crescentes. Acentua-se as paroxítonas terminadas em an, ans, ãos, i, is, uns, os. Roxinol, ps11, guan, guen, ditongos crescentes. Muito bem. Eu desativei meu microfone aqui porque estava dando eco. É isso aí, muito bem. Agora eu vou falar uma vez com você sem olhar, tá? E aí, deixo o show para você. Acentuam-se as paroxítonas terminadas em an, ans, ãos. I, is, uns, os. Rouxinol, ps11, guan, guen, ditongos crescentes. Vai lá, Crislane. Acentua-se as paroxítonas terminadas em an, ans, ãos, i, is, uns, os. Roxinol, ps11, guan, guen, ditongos crescentes. Acentua-se os paroxítonas terminadas em an, ans, ãos, i, is, uns, os. Roxinol, ps11, guan, guen, ditongos crescentes. Acentua-se as palavras oxítonas terminadas em an, ans, ãos, i, is, uns, os. Roxinol, ps11, guan, guen, ditongos crescentes. Acentua-se as paroxítonas terminadas em an, ans, ãos, i, is, uns, os. Roxinol, ps11, guan, guen, ditongos crescentes. Acentua-se as paroxítonas terminadas em an, ans, ãos, i, is, uns, os. Roxinol, ps11, guan, guen, ditongos crescentes. A última. Acentua-se as paroxítonas terminadas em an, ans, ãos, i, is, uns, os. Roxinol, ps11, guan, guen, ditongos crescentes. Maravilha, Crislane. Muito bem. É isso aí, galera. Muito bem mesmo. Então, gente, por que tem tantas linhas aqui?
né? De novo, a gente tem muitas paroxítonas na língua. Agora, que vocês já memorizaram essa regrinha, eu vou mostrar exemplos, como é que isso funciona na prática. Crislaine, pode desativar aí o microfone, tá? Já deu certo, obrigado. Ó, vamos ver como é que isso funciona na prática. Da segunda linha, i, is, uns, us. Olha exemplo de palavras paroxítonas terminadas em i, is, uns, us. Pus até na ordem aqui. Ó, táxi. Se eu vou chamar o táxi, táxi. É uma paroxítona, não é isso? Ó, táxi. Qual que é a tônica? Táxi. O tá. Então não é a última, é a penúltima. Opa, uma paroxítona terminada em i. Táxi. Pronto. Vou pôr o acento onde, gente? Na sílaba tônica, sempre na sílaba tônica, ou seja, na penúltima, tá certo? Por exemplo, júris. Ó, júris. Sílaba tônica é a penúltima, logo eu tenho uma paroxítona. Terminar em is. I, is, uns, us. Não podemos esquecer. Terminar em is. Tem acento na sílaba tônica. Álbum. Olha a palavra álbum. Álbum. Ó, penúltima sílaba é a tônica. Al. É uma paroxítona. Terminada em quê? Acentuam-se as paroxítonas terminadas em an, ans, uns. I, is, tá aqui. E o plural também. Uns. Olha de baixo. Álbuns. Tá bom? Então, eu vou identificar a sílaba tônica. Vi que é uma paroxítona. Álbuns. Paroxítona terminar em uns. Acentuam-se as paroxítonas terminadas em an, ans, uns. I, is, uns. E a de baixo? Us. Por que us? Olha aqui. Vírus. Tá? Então, a palavra vírus. Eu vi aqui. Vírus. Ó, sílaba tônica é a penúltima. É o vi. É uma paroxítona. Terminada em us. Será que eu acentuo? Acentuam-se as paroxítonas terminadas em an, ans, uns. I, is, uns, us. Acentuo. Na onde? Na sílaba tônica. Tá bom? Olha mais exemplos do roxinol. Amável. Amável. Opa, como é que eu pronuncio isso? Amável. Sílaba tônica. A penúltima é uma paroxítona. Fechado? Terminar em L. Será que eu acentuo? Acentuam-se as paroxítonas terminadas em an, ans, uns. I, is, uns, us. Roxinol. Ó, termina em L do roxinol. Não podemos perder de vista que o roxinol é RXNL. Terminadas em R, terminadas em X, em N de navio e L de laranja. Por isso, roxinol. Tá? Não adianta decorar o roxinol e não saber o que ele significa. O roxinol é só uma forma de memorizar mais fácil, tá bom? Mas a gente nunca pode esquecer o que ele significa. A palavra pólen, tá? Vamos chamar pólen. Paroxítona, não é? A sílaba tônica é a penúltima, pó. Então, pólen é uma paroxítona terminada em N de navio. Opa, será que eu vou acentuar? Vamos repetir isso como um mantra, né? Você vai dormir sonhando com as paroxítonas, é a intenção. Acentuam-se as paroxítonas terminadas em an, ans, uns. I, is, uns, us. Roxinol, ó, nol, o N do roxinol tá aqui, terminadas em N do roxinol. Revólver, tá? Então vamos chamar revólver. Sílaba tônico vol, penúltima. É uma paroxítona terminada em R do roxinol. Beleza? Aqui a palavra látex, certo? Látex e não latex, beleza? Látex é uma paroxítona terminada em X do roxinol, beleza? E a palavra xerox ou xerox, por se tratar de uma marca, eu posso ter as duas pronúncias, tá bom? Eu posso ter tanto xerox, sendo uma paroxítona terminada em X do roxinol, aí eu tenho que pôr acento. Ou senão, ela vai ser uma oxítona, xerox. Última sílaba tônica, aí não vai levar acento. Fechado?
Exemplos da primeira linha do funk. Ans, ãos. A palavra órfã, tá? Guilherme, mas já tem o tio ali. Gente, tio não é acento. Tio só marca nasalidade, ele não marca sílaba tônica, não vamos esquecer, tá bom? Acento eu só tenho o agudo e o circunflexo, tá? E quando a gente for ver a crase, nós temos o acento grave, que é aquele para a esquerda, tá bom? Fora isso, só o agudo e o circunflexo, fechado? Tio só marca nasalidade, ele não marca sílaba tônica. Beleza? Então, órfã. Vamos chamar órfã. Sílaba tônica. O or. Penúltima. Né? Não é o fã, é o or. Penúltima. É uma paroxítona terminada em an. Será que eu vou acentuar? Acentuam-se as paroxítonas terminadas em an. É a primeira. Não preciso falar o resto. A de baixo é o plural. Ans. Ó, órfãs. É uma paroxítona terminada em ans. Eu vou acentuar na sílaba tônica, que é o or, a penúltima, certo? Ans, ãos. Olha aqui, exemplos do ão e do ãos. Órgão, sílaba tônica, a penúltima, or, vou acentuar porque é uma paroxítona terminada em ão. E a mesma coisa o seu plural, terminado em ãos, beleza? Aqui, PS11. Gente, são palavras que não estão tanto aí no nosso dia a dia, mas tem a regrinha, a gente tem que saber. Eu só conheço, por exemplo, essas aqui mesmo, tá? Então, terminadas em PS, acentuam-se as paroxítonas terminadas em ans, ãos, is, uns, us. Rouxinol, PS, ons. Palavras terminadas em PS. Palavras não. Paroxítonas terminadas em PS. Tá? Bíceps. Como é que eu separo? Bíceps. Só tem duas sílabas. Tá bom? Qual que é a tônica? Bíceps. Vamos chamar o bíceps. Ó, chamei aqui no bi. É a sílaba tônica. Então é uma paroxítona terminada em PS. Assim como tríceps e fórceps. Tá bom? Todas elas são paroxítonas terminadas em PS. Fechado? E eu tenho as terminadas em ons. Íons. Tá? Vamos chamar íons. Certo? Quem lembra da química aí? Quem gostava de química? Eu não. Ó, íons. Tá? A sílaba tônica é a penúltima, é o I. É uma oxítona terminada em ons. Acentuam-se as paroxítonas terminadas em ans, ãos, is, uns, us. Rouxinol, PS, ons. São essas palavras aqui. Nêutrons, vamos chamar o nêutrons. Nêutrons. Sílaba tônica é a penúltima, portanto é uma paroxítona terminada em ons. Certo? Mesma coisa os cátions, os ânions. Quem lembra disso lá da química, né? Eu particularmente não lembro, tá? Mas são essas palavras aqui. Guanguen, né? Que causou aí uma confusãozinha. Eu só conheço essas duas palavras também, mas a gente precisa saber se caem no concurso. Enxaguam e enxaguem, do verbo enxaguar, que eles enxaguem, tá? Ou eles enxaguam, é o verbo enxaguar. Guan e guen, tá bom? Por isso, enxaguam é uma paroxítona terminada em guan e enxaguem termina em guen. Por quê? Acentuam-se as paroxítonas terminadas em ans, ãos, is, uns, us. Rouxinol, PS, ons, guan e guen. E para finalizar, os ditongos crescentes. É aqui que eu quero que vocês tenham atenção, tá bom? Nas paroxítonas terminadas em ditongos Lembra lá da flechinha? Ó, tem até a flechinha aqui, né? Ditongos crescentes e não decrescentes. Crescentes, tá? Sérgio, vamos chamar o Sérgio. Sérgio, paroxítona, terminada no ditongo crescente, tá bom? É até a mesma regra do oxigênio que a gente comentou no começo da aula, tá? Mário, tá? Termina em ditongo crescente. Paroxítona, porque a sílaba tônica é a penúltima. Mário.
paroxítona terminada em ditongo crescente. Célio, paroxítona terminada no io, ditongo crescente. Cláudia, Cláudia. Beleza? Não Cláudia. Igual a gente comentou no começo da aula, senão eu tenho que falar Claudia, Celio, Mario, Sergio, tá bom? Eu não tenho essa pronúncia, eu não falo Sergio, ou seja, eu falo Sergio, não, Sergio, beleza? Não vamos mudar a pronúncia das palavras na hora de separar as sílabas, tá bom? Então, Sergio, ó, io, ditongo crescente, tá bom? Então, gente, para finalizar, é essa aqui a nossa regrinha. Acentuam-se as paroxítonas terminadas em an, ans, ão, ãos. I, is, uns, us. Rouxinol, ps, ons, guan, guen e ó, ditongos crescentes, tá bom? Vou deixar esse aqui de exercício para vocês. Para segunda-feira eu vou corrigir, tá? Dúvidas, qualquer dúvidas, pode mandar no meu WhatsApp, tem lá no grupo, tá bom? Eu vou respondendo assim que der, tá? Eu respondo todo mundo. Eu quero que vocês tentem fazer essas daqui, tá? Acentue ou não e explique, tá? Por quê? Olha o útil. Por que que útil tem acento? Porque é uma paroxítona, né? Útil. Paroxítona terminada em L do rouxinol, tá bom? Difícil tem acento? Ah, tem, Guilherme. Eu já vi escrito, eu sei que tem acento. Tudo bem, mas por quê? O que me interessa aqui é que vocês entendam a razão de ter acento. Não que só que tem acento ou não. Porque é óbvio, né? A palavra difícil, que está ali, né? Assim como a fácil, eu sei que tem acento. Eu vejo essa palavra todo dia, é uma palavra comum, né? Mas se cai uma questão dessa na prova, por que que difícil tem acento? Não é porque sim, tá bom? Agora eu já sei por quê. Aí eu vou separar. Difícil. Qual que é a sílaba tônica? Fi, ela é uma paroxítona terminada em L do rouxinol. Qual que é a explicação, então? Ela é uma paroxítona, né? Terminada em L. Isso é uma explicação. Fácil, a mesma coisa. Beleza? Por que que, então, oxigênio tem acento? Por quê? Oxigênio. Oxigênio é uma paroxítona, né? A sílaba tônica está aqui. Ela é uma paroxítona, terminada em O? Não, né, gente? Paroxítona terminada em ditongo crescente, ó. Sai de uma semivogal e vai para uma vogal. Não é isso? O encontro vocálico na mesma sílaba de semivogal para vogal. Io. Oxigênio. Então eu vou acentuar porque é uma paroxítona terminada em ditongo crescente. Fechado? É por isso que o oxigênio tem acento. Tá bom? Gente, agora, antes da gente acabar, só voltando ao nosso desafio. Como é que eu leio essa palavra? E por quê? Agora vocês já são capazes de me dizer por quê. Só pra gente finalizar. Quem se arrisca? A pronúncia é Nobel ou Nobel? E por quê? Nobel. Hã? Nobel. Ó, essa palavra é escrita dessa forma, sem acento. Qual que é a sílaba tônica? Essa ou essa? E por quê? É Nobel ou é Nobel? Nobel. Por que Nobel? Se for Nobel, ela vai Ela ser termina em uma... L do... Vamos lá, gente. Nobel ou Nobel? Nobel. Ela não é uma paroxítona terminada em L? É uma paroxítona terminada em L. Aí tem que ter acento, não tem? Tem. Ah, Tem que ter. E aí, é Entendi. Nobel Então ou tava é Nobel? certo. Então o jeito que eu falei estava certo, é Nobel. Nobel. Muito bem. Por que Nobel?
Porque não tem acento. Porque não tem acento no nó. Ah, então Isso. tava certo, eu falei certo. Nobel, tá? Então, quando a gente vê na televisão aí falar prêmio Nobel, a gente já sabe que tá errado. Porque se Tá fosse errado. prêmio Nobel, seria assim, com Tinha acento. que ter o acento. Se fosse Nobel, ela seria paroxítona terminada em L do roxinol. Aí precisa ter acento, não precisa? Como não tem, essa palavra não tem acento, eu não vou pronunciar Nobel. Eu vou pronunciar Nobel. Se fosse Nobel, teria acento. Não tem acento. Então, Nobel. Fechado? Deu para entender agora? Deu. Tá? Gente, façam essa listinha de exercício, é importante pra gente treinar. Não tem importância se errar, o erro faz parte, tá bom? Dúvidas me mandem, que eu vou responder vocês. Na aula que vem eu vou fazer a correção. Fechado? Ô, Guilherme, Oi. eu tive um pouquinho de dificuldade na segunda linha, porque em inglês a gente usa muito us, né? Não us. Isso. Então, Só que eu fiquei... é verdade. Agora aqui a gente, né, tem que ir separando, né? Quando a aí gente tem que estuda forçar outras o línguas, a gente às brasileiro- vezes dá uma brasileiro. confundida, né? Uma confundida aí. Isso, Tá? Mas é o us. Lembra do vírus. us. Tá bom? Isso. Eu Certo? coloquei até umas palavrinhas aqui do lado pra lembrar. Isso. Vírus, ônus, que também, né, Isso. acaba com us, certo? E é acentuado. Fechado? Galera, uma boa semana para vocês, um bom final de semana, até segunda-feira. Façam os exercícios, gente, é importante, tá bom? Segunda-feira, Guilherme, posso pedir um 7h30, favor? espero todas vocês. Oi, pode falar. Vê se você pode colocar a matéria um pouquinho antes pra gente. Eu gostaria de imprimir. Tá, Acho que fica mais fácil de ver do que no celular. tá bom. Eu mando sim, tá? Se você puder. Claro, Então, mando sim. obrigada, Guilherme. Tá bom? Gente, um grande abraço, até segunda-feira, tá? Bom descanso aí, bons estudos e até segunda. Até mais, gente. Até, bom fim de semana. Tchau, tchau.